Leitura 323, Atos, 26 a 28, Projeto 365, 19 de novembro de 2023, Atos 26. Atos 26 é focado na defesa de Paulo perante o rei Agripa, que manifestou interesse em ouvir a história de Paulo e os motivos de sua prisão. Paulo começa contando sua juventude como um judeu devoto, sua perseguição aos cristãos e sua dramática conversão na estrada para Damasco. Ele explica como foi chamado por Deus para pregar o evangelho tanto a judeus quanto a gentios, e como cumpriu fielmente essa missão, apesar da oposição e da perseguição. Paulo então se defende das acusações feitas contra ele pelos líderes judeus, argumentando que ele não ensinou nada contrário à lei ou tradição judaica. Ele também enfatiza sua crença na ressurreição dos mortos, um princípio fundamental da fé cristã. Ao longo de sua defesa, Paulo permanece respeitoso e sereno, apesar da hostilidade e do ceticismo de alguns de seus ouvintes. Ele conclui exortando o rei Agripa e todos os presentes a se voltarem para Deus e abraçarem a mensagem da salvação por meio de Jesus Cristo. No geral, Atos 26 fornece um exemplo poderoso do compromisso inabalável de Paulo com sua fé e sua missão, mesmo em face de significativa oposição e perseguição. Por meio de sua defesa eloquente de seu chamado ao arrependimento, Paulo continua a inspirar e desafiar os leitores até hoje. Atos 27. Atos 27 é um capítulo dramático que narra a viagem de navio de Paulo de Cesareia a Roma, durante a qual ele enfrenta inúmeros desafios e perigos. O capítulo começa com Paulo e outros prisioneiros sendo entregues a um centurião chamado Júlio, encarregado de escoltá-los até Roma. À medida que o navio zarpa, eles encontram ventos fortes e mar agitado, causando atrasos e dificuldades em sua jornada. Apesar do aviso de Paulo de que continuar a viagem pode ser perigoso, o capitão e o proprietário do navio continuam, levando a um naufrágio desastroso na ilha de Malta. Ao longo da jornada, Paulo continua sendo uma fonte de esperança e encorajamento, apesar das adversidades que enfrenta. Ele aconselha a tripulação e os outros passageiros, e até os conduz em oração e jejum durante a tempestade. Apesar dos muitos desafios, o capítulo termina com uma nota esperançosa, com Paulo e seus companheiros de prisão chegando com segurança na costa de Malta e sendo recebidos pelos habitantes da ilha. No geral, Atos 27 destaca a resiliência e a determinação de Paulo diante de circunstâncias difíceis, bem como o poder da fé para sustentar e guiar as pessoas em tempos difíceis. O capítulo também oferece um retrato vívido dos perigos enfrentados pelos antigos marinheiros e da importância de ouvir conselhos sábios e ter cautela diante do perigo. Atos 28. Atos 28 é o capítulo final do livro de Atos e descreve o fim da viagem de Paulo a Roma. Depois de sobreviver ao naufrágio na ilha de Malta, Paulo e seus companheiros são acolhidos pelo povo local e podem seguir viagem para Roma. Ao chegar a Roma, Paulo é colocado em prisão domiciliar, mas pode receber visitas e pregar o evangelho. Ele se encontra com os líderes judeus em Roma, explica a eles os motivos de sua prisão e compartilha a mensagem de Jesus Cristo com eles. Embora alguns rejeitem sua mensagem, outros são receptivos e acreditam. O capítulo termina com Paulo continuando a pregar e ensinar, sem nenhuma indicação do que aconteceu com ele depois disso. No entanto, o livro de Atos termina com um sentimento de esperança e inspiração, à medida que a mensagem do Evangelho se espalha por todo o Império Romano. No geral, Atos 28 fornece uma conclusão adequada para o livro de Atos, destacando a perseverança e a fidelidade de Paulo e o poder da mensagem do Evangelho para transformar vidas e sociedades. O capítulo também serve como um lembrete do trabalho contínuo de espalhar a mensagem de Cristo a todas as nações e da importância de permanecer firme diante da oposição e da adversidade.